Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai ver o mais que perfeito do indicativo e o pronome relativo. Muito bem, eu começo aqui pelo mais que perfeito do indicativo. O mais que perfeito do indicativo, do latim, funciona praticamente da mesma forma que o mais que perfeito do indicativo do português. Então eu observo aqui a morfologia desse tempo. E por essas duas colunas, vocês já podem perceber que eu coloquei em destaque os temas do perfectum, dos verbos da primeira, segunda, terceira conjugação em consoante e terceira conjugação em vogal, e a última conjugação aqui, a quarta. Então, esses temas que estão em destaque aqui é que são necessários para formar o mais que perfeito do indicativo. Assim como todos os tempos que são chamados com essa palavrinha aqui, perfeito. Muito bem, eu preciso desse tema e essas terminações aqui. Eram, eras, erat, eramos, eratis, erant. A gente vai ver agora, na próxima tela, o caso aqui de cada um desses verbos conjugados nesse tempo. Vejam só, eu tenho aqui a primeira conjugação, a segunda, a terceira conjugação em consoante, a terceira conjugação em vogal e a quarta conjugação. Em todas elas eu preciso sempre do mesmo tema, do perfectum de cada um desses verbos e aquelas terminações que eu mostrei na tela anterior. Então aqui, amaueram, amaueras, amauerat, amaueramos, amaueratis, amauerant, e assim para os demais. A única coisa que para a qual eu chamo a atenção de vocês é na acentuação da primeira pessoa do plural e na segunda pessoa do plural, quando você tem de considerar a quantidade da penúltima sílaba. Então você lê amaueramos e não amauéramos, e amaueratis e não amaueratis, certo? Bom, quando você for traduzir essas formas aqui, eu coloquei apenas a primeira, só para exemplificar. Então, em português, você tem essa mesma forma. Amara, né? Eu amara, tu amaras, ele amara, nós amáramos, vós amareis, eles amaram. Aqui embaixo eu repeti a segunda pessoa do plural, né? Amareis, para os outros verbos também, tivereis, dissereis, capturareis, ouvireis. Apenas para registrar, porque normalmente é uma pessoa gramatical pouco usada, né? Em geral, mas é uma pessoa gramatical, assim como a segunda do singular. Ela existe, você pode não gostar, você pode não usar, mas o importante é que você saiba reconhecer. E, além disso, você pode também dizer essa mesma conjugação sob uma forma composta. Então, em vez de dizer eu amara, você pode dizer eu tinha amado, tu tinhas amado, e assim por diante. Uma última observação em relação à morfologia ainda, são as formas sincopadas, que a gente já tem encontrado ao longo dos textos e para outros tempos, agora também para o mais perfeito. Então pode ser que você encontre, em vez de amaueram, né, que é a forma completa, você pode encontrar a forma amaram, ou seja, sem esse UE. Às vezes a síncope é apenas de um U, como acontece aqui num verbo de quarta conjugação. Então, em vez de audioeram, que é a forma completa, você pode encontrar a forma sem esse U, audieram. E é isso no aspecto da morfologia. É claro que é preciso também dar uma olhada em como funciona a morfologia do mais que perfeito do indicativo para os verbos depoentes, que é o que a gente vai fazer a seguir. Para os verbos depoentes, eu preciso que vocês se lembrem de como se forma o particípio passado desses verbos. Então, para aqueles verbos do paradigma, como minor, vereor, nascor, morior, mentior, você tem lá a formação do particípio minatus sum, veritus sum, daí minatus, minata, minatum, veritus, verita, veritum. Você deve se lembrar também que para formar o pretérito perfeito desses depoentes,
basta você continuar a conjugação a partir daqui, olha, minatus sum. Então você pode dizer minatus sum est, minati sumus estis sunt, e variando o particípio conforme o gênero. Minatus, minata, minatum, e conforme o número. Minati, minatai, minata. Para fazer o mais que perfeito dos depoentes, você segue exatamente o mesmo processo, só que em vez do presente do verbo ser, você usa o imperfeito do verbo ser. Aqui, olha, eram, eras, erat, eramus, eratis, erant. Então veja, minatus eram, eu ameaçara. Minatus eras, tu ameaçaras, e assim por diante. Se for um sujeito feminino, minata eram, minata eras, e assim por diante. E no plural, minati éramos, nós havíamos ameaçado, ou tínhamos ameaçado, ou simplesmente ameaçáramos, e assim por diante. Tá certo? Bom, depois disso, eu recomendo que você faça os exercícios 1, 2, 3, 4 e 5, que estão depois do parágrafo 105. Eu vou dar uma olhada neles com vocês daqui a pouco. Se você estiver estudando pelo Reading Latin, isso deve estar lá na página 228, 229. Se for pelo Aprendendo Latim, na página 269. Então vamos dar uma olhada. Bom, os exercícios de que eu falei estão aqui, depois do parágrafo 105, e eu recomendo que vocês façam esses 5 exercícios. Boa parte deles são exercícios, boa parte deles é feita de exercícios de morfologia, né? Vou pegar um aqui ao acaso, vamos escolher, por exemplo, 5. Você tem lá um exercício que pede para você localizar e traduzir os mais perfeitos nessa lista, né? Dizendo o tempo em que estão os outros verbos. Bom, você pode fazer isso com todos, só para ilustrar aqui rapidamente. Para localizar o mais que perfeito, basta você considerar a morfologia do mais que perfeito. Então você vai se lembrar que ele termina em eram, eras, erat, eramus, eratis, erant, né? E fazendo assim, vamos ver, olha, tem aqui excogitavam, não é, isso é um imperfeito do indicativo. Olha a marca ba aqui. Revocauerat, esse sim, olha, erat, é um mais perfeito, do verbo revoco, revocare. Passus est é um perfeito, não um mais perfeito, porque para ser um mais perfeito, o verbo auxiliar não é o presente, mas é um imperfeito, é um eram, eras, erat. Colegeras é um mais perfeito. Circumibit não é. Commovet não é. Perlegerant é. E assim por diante. Você pode fazer com os outros aqui, é o mesmo procedimento. Tá certo? Bom, se você tiver alguma dúvida, me pergunta. O próximo ponto aqui dessa aula é o pronome relativo. Bom, da mesma maneira que a gente fez quando a gente estudou lá o hic, haec, hoc, ou ile, ila, ilud, ou is, ea, id, enfim, aquelas formas pronominais que eu apresentei para vocês divididas dessa maneira aqui, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, ablativo, e em masculinas, femininas, neutras e singular e plural, da mesma maneira é possível fazer com um pronome relativo. Então eu coloquei aqui, marcando algumas quantidades, né, para que você diferencie essas formas com mais facilidade depois. E não tem outra saída aqui senão guardar essas formas, senão memorizar essas formas da maneira como vocês fizeram com as outras. De todo modo, vocês vão se lembrar de que, da mesma maneira que com as outras, existem padrões aqui. Por exemplo, acusativo aqui terminado em M, ou o nominativo acusativo neutro igual no singular, no plural. Os acusativos, o masculino plural, feminino plural, terminando da mesma forma que nos outros pronomes que eu citei agora há pouco. Aquelas formas que são únicas para os 3 gêneros, como no dativo e genitivo singular, ou como no dativo e ablativo plural, e assim por diante. Esses padrões vão se repetindo. Então, lendo aqui com vocês, nominativo masculino, qui, nominativo feminino, quae,
e os demais. Quod, cuius, cui, quem, quam, quod, quo, qua, quo. E no plural, qui, de novo, veja que é igual. Quae, quae, quorum, quarum, quorum, quibus, quos, quas, quae, quibus. Vocês estão vendo aqui entre parênteses uma forma alternativa que às vezes aparece, que é esse quis, né? Que não se confunde com esse qui aqui do nominativo masculino singular ou nominativo masculino plural. Bom, a morfologia é essa. Claro que se você fizer um esforço para memorizar isso aqui, vai ser mais rápido e mais fácil para você fazer os exercícios depois e, obviamente, para você traduzir os textos. A gente vai ver um pouco do funcionamento sintático desses pronomes na próxima tela. Bom, aqui eu mostro para você como que funciona um pronome relativo no latim. O pronome relativo no português e no latim são parecidos, mas há alguns aspectos do pronome relativo no latim que precisam ser estudados com mais detalhe, porque dizem respeito à natureza de caso, ou à natureza de flexão de caso, que você sabe bem é própria do latim. Então, por exemplo, Diodorus parva apocula quae mentor fecerat habebat. Eu vou primeiro traduzir isso rapidamente. Então, Diodoro tinha, né, possuía os pequenos copos, ou os copinhos, que Mentor fizera. Então aqui você já vê, em primeiro lugar, o mais que perfeito que a gente acabou de estudar, agora há pouco, o mais que perfeito do verbo facio, construído em cima do tema feci, fecerat, né, fizera, ou tinha feito. O sujeito de fecerat é mentor, e o objeto de fecerat é esse quae. Se você se lembrar da tabela anterior, né, a tabela em que eu mostrei os pronomes relativos, você vai ver que esse quae, além de poder ser um pronome relativo feminino singular, no nominativo, ele pode ser também um nominativo ou acusativo neutro, plural, que é o que cabe aqui. Daqui a pouco eu volto e explico por quê. Então, Diodoro tinha os pequenos copos que Mentor fizera. Se você analisa essa frase mesmo no português, o que funciona como um objeto de fecerat. Então, nesta oração aqui, quae mentor fecerat, que é uma oração adjetiva ou uma oração relativa, você pode chamar das duas formas, o sujeito do verbo é mentor e o objeto do verbo é o quae. Então aqui eu já aproveito para dizer duas características do pronome relativo que seria bom que vocês lembrassem quando estivessem em dúvida a respeito de uma palavra ser ou não pronome relativo. Então a primeira característica é que o pronome relativo, na imensa maioria das vezes, tem um antecedente que você pode localizar grande parte das vezes na oração anterior. Então aqui, ó, parva pocula é um plural neutro de parvum poculum. Então, copos pequenos, né? Parva pequeno, pocula, copos. Então, copos pequenos. Então, a primeira característica do pronome relativo, ele tem um antecedente, uma palavra à qual ele se refere. E a segunda característica do pronome relativo é que ele exerce uma função sintática na oração onde ele aparece. Então, nesse caso aqui, o quae, como eu já adiantei, funciona como objeto de fecerat. Bom, essas duas características significam o que do ponto de vista da prática do pronome relativo? Significam basicamente o seguinte: o caso em que o pronome relativo aparece é determinado pela função que esse pronome executa na frase onde ele aparece. Mas o gênero e o número é determinado pelo antecedente ao qual ele se refere. Então, se eu destaco aqui esse antecedente dessa maneira, eu posso dizer para você que o quae está no neutro plural por causa de parva pocula. Mas ele está na forma de acusativo porque ele é objeto do fecerat. Então, são essas duas coisas que você tem que observar em relação ao pronome relativo. Qual é o gênero e número dele, determinado pelo antecedente, que aqui eu coloquei em vermelho,
e qual é a função sintática dele. Nesse caso aqui, acusativo, e a função sintática dele você observa dentro da oração onde ele aparece. Isso significa que o caso do pronome relativo independe do seu antecedente, ou independe de qual caso seja o caso de seu antecedente. Porque aqui foi por coincidência que para o apócola seja acusativo e quai também seja acusativo. Para o apócola é acusativo objeto de habebat. Mas o quai é acusativo não por ser objeto de habebat, mas por ser objeto de fekeret. Por isso eu coloquei um segundo exemplo em que os casos são diferentes. Veja só aqui. Comites quos verres lilibaion secum deduxerat, Diodori pocula conspicati erant. Outro mais perfeito aqui, ó, já para exercitar a morfologia que nós estudamos no começo. Então, traduzindo essa frase, veja, os companheiros, né, os comparsas, quos verres, os comparsas, os quais verres trouxera, levara consigo para Lilibeu, haviam observado, haviam notado os copos, né, os copos de Diodoro. Diodori genitivo, pócula, neutro plural, como aqui em cima, objeto nessa segunda frase de conspicati erant. Né? Então, os comparsas, os companheiros, haviam observado os copos de Diodoro. Mas aqui é um quos que tem um antecedente. Eu sei que a forma quos, daquela primeira tabela lá que eu mostrei para vocês, da morfologia do pronome relativo, é um masculino plural. Porque o antecedente dele é comites, esse masculino plural. Mas eu sei também que quos é um acusativo plural. Eu sei que ele é um acusativo. E ele é um acusativo por quê? Porque ele é objeto de deduxerat. Ou seja, o caso do pronome relativo eu determino a partir da função que ele cumpre na oração onde ele aparece. Então, se ele aparece na oração do deduxerat, então ele cumpre uma função em relação ao deduxerat. Nesse caso, o objeto do deduxerat, cujo sujeito é o verres. Então, verres havia trazido este quos. Então, os quais verres havia trazido secum, consigo mesmo, né, consigo, para Lilibeu. Para diferenciar da primeira frase, veja que comites é um nominativo plural, porque ele é sujeito de conspicati erant, que está lá no fim. Já quos é um acusativo plural, porque é objeto do deduxerat. Então, comites, ainda que seja antecedente de quos, não aparece no mesmo caso de quos, e não precisa aparecer no mesmo caso de quos. Ou inversamente, o pronome relativo não precisa aparecer no mesmo caso do seu antecedente. Ele precisa respeitar o gênero e o número desse antecedente, porque o caso dele, como eu já disse, será determinado pela função que ele cumpre na oração onde ele aparece. Então é isso, gente. Mais à frente, há exercícios sobre isso no Reading Latin. Eu mostro para vocês. Antes dos exercícios, porém, o último ponto aqui dessa aula, que é o chamado relativo de ligação. Então, é um pronome relativo, como os que você acabou de ver nas telas anteriores, só que o funcionamento dele é um pouquinho diferente. Veja só nesse exemplo. Cicero ad amicum litteras missit. Então, Cícero enviou uma carta para um amigo. Não sei se você lembra, mas litteras, embora esteja no plural, a gente pode traduzir no singular. Né? O objeto aqui de missit. Então, Cícero enviou uma carta para um amigo. Ponto. Esse ponto aqui poderia ser um ponto e vírgula, poderia ser uma pontuação mais fraca do que essa, mas daí, veja só o que aparece depois. Quas ubi ille perlegit. Então, ubi, quando, né? Ille, esse ille é um pronome, o ille, illa, illud, que você conhece, e se refere aqui ao amigo, certo? Então, quando ele, ou seja, quando o amigo perlegit, leu, né? Leu, subentende-se as cartas,
Mas aqui mais do que subentende-se, aqui é entende-se mesmo. Quando ele as leu, ou quando ele a leu, né, a gente está traduzindo pelo singular, alguma coisa aconteceu. Aqui o resto da frase pouco importa. O que é para observar aqui é o funcionamento desse pronome relativo, que também tem uma construção em que ele se refere a um antecedente, aqui nesse caso é literas, né, que é um feminino plural. A gente está traduzindo no singular, mas observando o latim, é um feminino plural. E ele cumpre uma função sintática como objeto do perlegit. Então ele tem essas duas características de um pronome relativo. Só que ele funciona de uma maneira um pouco diferente do pronome relativo convencional do português, porque nesse caso o quas pode ser traduzido, é mais bem traduzido, como se fosse um pronome demonstrativo. Então eu poderia traduzir assim: Cícero enviou uma carta ao amigo, ponto. Quando este a leu, ou seja, quando este amigo leu a carta, este a se refere ao antecedente, ao literas, né? Então o quas aqui, embora seja um pronome relativo aparentemente igual aos anteriores, na hora em que você vai traduzi-lo, você traduz melhor como um pronome demonstrativo, né? Ou como um pronome anafórico, quando ele a leu ou quando leu estas, né? Quando as leu, quando a leu. Numa outra ocasião eu vou explicar por que essa construção não é exatamente igual ao que a gente tem no português quando a gente usa um pronome relativo. Mas por hora eu quero apenas que vocês saibam traduzir. Tudo bem? Então a gente vai ver na sequência alguns exercícios. Bom, aqui, depois do parágrafo 107, você tem lá os exercícios correspondentes a toda essa matéria do pronome relativo. E tem mais explicações aqui sobre o chamado relativo de ligação. Você pode dar uma lida lá, que eu acho que você não vai ter problema. Bom, da primeira série aqui de exercícios, o primeiro deles, você deve ter percebido, foi o que eu escolhi como exemplo. É o Diodorus Parva Apócula quae mentor fecere habebat. Não sei se está muito pequeno na sua tela. Olha só. Há outros exemplos aqui. Olha, literae quas scripserat mox in Siciliam pervenerunt. Então, a carta quas scripserat, a carta que alguém, né, o sujeito está oculto, a carta que fulano scripserat tinha escrito, veja, objeto do verbo quas, e tem por antecedente litera. Então, a carta pervenerunt, as cartas, né, literalmente, as letras, né, chegaram logo a Sicília. Então, chegou logo a Sicília a carta que ele escrevera. Olha a C. Viros, qui se Roma esse affirmauerant, revocabat. Então ele chamava de volta, né? Ele convocava de volta os homens que afirmaram estar em Roma. Veja só, nesse caso C aqui, o Viros é o antecedente de qui, né? O Viros é o antecedente do pronome relativo qui. Mas o Viros está no acusativo, ao passo que o qui está no nominativo. Então isso é só para mostrar mais uma vez que o pronome relativo só tem de concordar com o antecedente em gênero e número, não em caso. Em caso, ele funciona de acordo com o que ele faz na oração onde ele aparece. Aqui ele é sujeito de affirmauerunt. Bom, vocês têm mais outros exercícios dessa mesma série que você pode fazer, né? Tem mais alguns outros na página seguinte. Veja só. Exercícios de morfologia e assim por diante. E eu chamo a atenção especialmente para esse exercício 4 aqui, né, em que ele pede para traduzir essas orações, que começam todas com um pronome relativo de ligação. Então você deve reparar que são casos muito parecidos com aqueles que eu mostrei na tela para vocês, né? Um pronome relativo antes de uma conjunção, nesse caso é o ubi,
poderia ser outra, mas nesse caso é o ubi, né? E todas essas circunstâncias muito comuns na prosa, né? Muito comuns nos textos, você pode traduzir com pronomes demonstrativos. Então, quod ubaudiuit, assim que ouviu isso, quae ubi narrauit, assim que ou quando narrou estas coisas, ó, plural neutro, quae, e assim por diante. Bom, pessoal, esses são os exercícios dessa última sessão, e eu gostaria que vocês fizessem naquele mesmo sistema que a gente vinha fazendo. Vocês fazem todos os exercícios, e se houver dúvida em relação a algum, vocês me escrevem, né? Vocês me perguntam, e daí a gente vai conversando, tudo bem? Bom, então esses eram os temas da nossa primeira videoaula, né? Quais eram o mais perfeito do indicativo, né? A morfologia do mais perfeito do indicativo, o uso, né, do mais perfeito também, a morfologia do pronome relativo e o modo de usar do pronome relativo, certo? Então deem uma olhada lá nesses conteúdos e façam os exercícios e vamos aí conversando, tudo bem? Então é isso, gente. Um abraço. Tchau, tchau.